Ei, meu povo, cheguem mais perto, peguem um banquinho, acendam o candeeiro ou se ajeitem aí onde estiverem, porque hoje a noite vai ser longa e a história que eu vou contar é daquelas que fazem o coração bater mais rápido e os olhos se arregalarem. Aqui no sertão, onde o sol castiga de dia e a lua sussurra segredos à noite, as histórias não são só contos. São pedaços de vida, de sangue, de suor e de lágrimas que o vento carrega pelos juazeiros secos. E a história de hoje é sobre uma mulher que fez o sertão tremer. Uma mulher que transformou o amor em sentença e a corda em justiça. O nome dela? Maria da Corda. Vocês já ouviram falar dela, não é? Aquela cangaceira que dizem enforcava os homens que beijava com um laço tão preciso que parecia dançar com a morte. Mas quem era essa mulher? De onde veio? Como uma menina nascida na poeira de um rancho de taipa, virou a lenda que até hoje faz os mais velhos se benzerem e as moças baixarem os olhos. Vamos começar do começo, lá onde tudo nasce. Numa noite de lua minguante, uma grota esquecida onde nem a luz do dia entra direito. Era uma noite quente, daquelas que o ar parece grudar na pele, e o silêncio do sertão só era quebrado pelo canto das corujas e pelo crepitar da lenha na fogueira. Josefa, uma mulher de pele curtida pelo sol e olhos cansados de tanto lutar contra a seca, sentia as dores do parto subirem pela espinha como uma cobra traiçoeira. Sozinha no rancho, com o marido Zé Torquato perdido no mato tangendo boi alheio, ela se agarrou à esteira de palha, gemendo alto o suficiente para acordar a mãe, a velha Ambrosina, que dormia num canto. Ambrosina, conhecedora das ervas, das rezas e dos segredos que o sertão guarda, correu para ajudar a filha. Esse menino já vem contrariado, resmungou, acendendo o candeeiro de lata com dedos nodosos. Mas não era menino, e também não vinha de qualquer jeito. Josefa, com a barriga estufada como um caju maduro, cambaleou até o terreiro, debaixo de um mandacaru que insistia em ficar verde mesmo na seca braba. Ali, de joelhos na poeira, com o suor escorrendo como riacho em tempo de cheia, ela gritava, enquanto Ambrosina tentava acalmá-la. Tá atravessada, filha. Segura na minha mão, que esse daí é bicho brabo. E foi aí que algo estranho aconteceu. Algo que até hoje os mais velhos contam com um misto de medo e reverência. O mandacaru, aquela planta espinhenta que parece desafiar o próprio sertão, começou a verter um líquido vermelho, como se sangrasse. Sangue de planta, dizem os antigos. Sangue de promessa, garantem os mais sabidos, murmurou Ambrosina, já assustada com o que via. E de repente a lua, que estava escondida atrás das nuvens, apareceu, jogando uma luz prateada sobre o terreiro, como se quisesse assistir ao que estava por vir. Foi nesse momento, entre a dor de Josefa, o sangue do mandacaru e a luz da lua, que a criança decidiu nascer. Ambrosina, com os olhos arregalados, exclamou: Meu Deus do céu! A menina veio ao mundo com um cordão umbilical enrolado 3 vezes no pescoço, formando o que os antigos chamam de nó da forca. Mas, ao invés de estar roxa ou sem vida, como era de se esperar, a criança berrou com uma força que fez os morcegos fugirem espantados. É menina e viva, com esse nó todo no pescoço, e ainda gritando mais alto que bezerro desmamado, disse Ambrosina, cortando o cordão com a faca de fumo que sempre carregava. Josefa, exausta, esticou os braços para receber a filha, sussurrando: Como é que pode? Veio enforcada e tá viva? Ambrosina, com a voz pesada de quem conhece os presságios do sertão, respondeu:
Menina que nasce com o cordão no pescoço e sobrevive é porque veio ao mundo para apertar e nunca para ser apertada. Enquanto lavava a recém-nascida com água de ervas, Ambrosina notou algo que a fez se benzer. As mãozinhas da menina eram longas, fortes, com uma agilidade que não era comum em bebês. Essa tem mãos de quem já sabe fazer nó, murmurou, olhando para a criança com um misto de orgulho e temor. E, como se o sertão quisesse confirmar o agouro, uma cascavel rastejou até o pé do mandacaru, olhou para a menina e sumiu entre as pedras, como quem presta respeito. Josefa, ainda fraca, olhou para o céu estrelado e decidiu. Nome dela vai ser Maria. Mas Ambrosina corrigiu. Maria da Corda, para os mais velhos lembrarem como ela veio ao mundo, e para os mais novos aprenderem a respeitar o que não entendem. Os anos passaram, e Maria cresceu como um mandacaru. Forte, resistente, mas cheia de espinhos. O sertão não é lugar para os fracos, e Maria parecia ter nascido sabendo disso. Quando Zé Torquato voltou, 3 dias depois, trazendo um boi magricela e a garganta seca de poeira, ele olhou para a filha e sentiu um arrepio. Essa menina tem olhar de gente grande, disse, coçando a barba por fazer. E não demorou para ele perceber que havia algo diferente nela. Sempre que se aproximava do berço, Maria abria os olhos e o encarava, como se já conhecesse todos os seus segredos. Parece que me conhece dos tempos antigos, ele dizia à esposa, meio assustado. Josefa, mãe demais para admitir o que sentia, apenas balançava a cabeça e continuava mexendo o angu na panela de barro. Mas o destino, esse velho capataz do sertão, nunca deixa ninguém em paz por muito tempo. Quando Maria tinha apenas 6 meses, uma onça pintada rondou o rancho, atraída pelo cheiro de um bode que Zé Torquato tinha abatido. O bicho, com dentes afiados como facões, avançou contra o vaqueiro, que mal teve tempo de pegar a espingarda enferrujada. Josefa gritou, segurando Maria nos braços, certa de que veria o marido ser devorado. Mas então, algo aconteceu. A pequena Maria, que mal sabia sentar, esticou os bracinhos na direção da onça e soltou um som que não era choro, nem grito. Era algo antigo, como se viesse das entranhas da terra. A onça largou a perna de Zé Torquato, olhou para a menina e fugiu, como se tivesse visto o próprio diabo. Virgem Maria! Exclamou Ambrosina, que viu tudo da porta. Essa menina tem parte com o outro lado. Zé Torquato sobreviveu, mas ficou manco e nunca mais olhou nos olhos da filha. Dizia que via coisas lá dentro que homem nenhum deveria ver. Quando Maria completou 3 anos, ele sumiu no mundo. Uns dizem que foi tentar a vida em Juazeiro, outros que morreu numa briga de cachaça em Petrolina. O certo é que Josefa e Ambrosina criaram Maria sozinhas, ensinando-a tudo o que sabiam. As plantas que curam e as que matam, os nós que seguram firme e os que nunca se desfazem. Maria aprendia com uma facilidade assustadora. Suas mãos pequenas pareciam ter nascido sabendo trançar cordas e dar laços. Aos 7 anos, já ajudava nos partos difíceis, segurando as cordas que Ambrosina usava para trazer bebês atravessados ao mundo. Aos 9, preparava os defuntos, amarrando-os para que não voltassem como assombrações. Quando Josefa adoeceu com uma febre, que nem as ervas de Ambrosina conseguiram curar, Maria ficou ao lado da mãe, segurando sua mão, numa conversa silenciosa que só elas entendiam. Na última noite, Josefa sussurrou: Menina, você nasceu com um cordão no pescoço. Isso é sinal que sua vida vai ser de amarrar e desamarrar destinos. Mas tenha cuidado, minha filha.
Nem tudo que se aperta deve ser sufocado. Foram suas últimas palavras. Na manhã seguinte, Maria amarrou o corpo da mãe com um lençol branco, com nós tão precisos que Ambrosina se benzeu 3 vezes. Você tá amarrando sua mãe sem derramar uma lágrima? Perguntou a velha. Maria respondeu, com olhos secos como o leito do rio na estiagem. Choro não traz ninguém de volta, avó. A senhora mesma me ensinou. A partir daquele dia, Maria falou cada vez menos. Crescia calada, observando o mundo com olhos que pareciam guardar segredos antigos. Na feira, as pessoas se afastavam quando ela passava, dizendo que a menina tinha o olhar de quem já conhecia o outro lado. E Ambrosina, que sabia mais do que dizia, via nos gestos da neta o peso de um destino que nem ela podia mudar. O sertão, meu povo, é assim. Ele não pergunta o que você quer. Ele te dá o que você aguenta. E Maria da Corda, desde pequena, já carregava o peso de um nó que nunca se desata. Mas a vida no sertão não espera por ninguém, e o destino de Maria estava apenas começando a se desenrolar. Aos 14 anos, ela já era uma moça de corpo franzino, mas com uma força que não se explica só pela carne e os ossos. Era uma força que vinha do fundo da alma, do tipo que o sertão forja em quem nasce com um propósito maior. O sertão estava seco, mais seco que o osso velho ao sol. O gado morria de sede, os urubus voavam baixo, e até as esperanças pareciam murchar como plantas sem água. As terras da velha Ambrosina, que já tinham sido de seu pai e do pai de seu pai, estavam reduzidas a pó vermelho. Foi por esse tempo que o coronel Horácio Dantas, um homem que mandava e desmandava na região, enviou seu capataz, um cabra chamado Severino Quebra-Osso, para cobrar dívidas que nem Ambrosina lembrava que existiam. Severino chegou cuspindo no chão da sala de taipa, com olhos pequenos e maliciosos que corriam o corpo de Maria, que trançava uma corda nova no canto. Ou paga o que deve, velha, ou a terra fica pro coronel, disse ele, com uma risada que mostrava dentes podres como milho velho. Ambrosina, curvada pelos anos, mas com o olhar ainda vivo como brasa, respondeu sem medo. Essa terra é minha por direito. Não tem papel nenhum que diga que devo um tostão furado pro teu coronel. Sai daqui com tuas ameaças. Severino riu mais alto apontando para Maria. O coronel disse que, se não pagar, vou levar a menina como parte do pagamento. Ele tá precisando de gente nova para a casa grande. Aquelas palavras foram como uma faísca na palha seca. Maria, que até então ouvia em silêncio, sentiu o sangue ferver nas veias. Ela sabia o que acontecia com as moças que iam para a casa grande. Viravam sombras, objetos, prisioneiras de homens como o coronel. Naquela noite, quando Ambrosina já dormia um sono inquieto, Maria ouviu o tropel de cavalos se aproximando. Severino voltava, e não vinha para conversar. Com a calma de quem já sabe o que fazer, ela pegou a corda que tinha trançado, feita de couro curtido e embebida em água de jurema preta, uma planta que Ambrosina dizia ter grande poder. Escondeu-se atrás da porta, segurando a corda como quem segura a própria vida. Quando Severino entrou, derrubando tudo e cheirando a cachaça, gritou: "Cadê a menina? Vou levar ela hoje mesmo." Ele puxou Ambrosina pelos cabelos brancos, mas antes que pudesse dar mais um passo, sentiu algo enroscando seu pescoço, fino e rápido como uma cobra. "Nem mais um passo, seu desgraçado", disse Maria, com a voz baixa, mas firme como pedra de lajedo. Severino tentou se virar,
mas o laço já estava apertado demais. Ele engasgou, os olhos saltando, a língua roxa e inchada. Ponto. Ambrosina, tremendo, implorou: Menina, pelo amor de Deus. Mas Maria, com aquele brilho nos olhos que lembrava uma onça encurralada, puxava a corda com uma força que não parecia vir de seu corpo magro. O amor, quando vem torto, deixa a marca funda, disse ela, repetindo as palavras da avó. Ponto. E o desamor faz nó que nem a morte desata. Severino se debateu, mas cada movimento só apertava mais o laço. Em poucos minutos, o corpo caiu pesado no chão de terra batida. Ponto. Quando tudo acabou, Maria olhou para a avó, que tremia como folha de juazeiro no vento forte. Ninguém vai me levar para casa grande, vó. Nem hoje, nem nunca. Ambrosina, que tinha visto de tudo na vida, sentiu medo pela primeira vez. Não do jagunço morto, mas daquela menina que recolhia a corda com a calma de quem colhe flores. O que a gente faz agora, minha neta? Perguntou a velha. Ponto. Maria olhou para a noite estrelada lá fora e respondeu: Agora a gente some, vó, porque a justiça do coronel vai vir atrás de nós, e nem todos os nós do mundo vão segurar ela. Naquela mesma madrugada, Maria arrumou um bornal com o pouco que podiam levar: farinha, rapadura, carne seca e, claro, a corda que agora era parte dela. Ambrosina implorou: Deixe essa corda, menina. Ela já tem o sangue do capanga e vai atrair desgraça. Mas Maria, com uma frieza que não cabia em seus 14 anos, amarrou a corda na cintura e disse: O que mata também protege, vó. A senhora mesma me ensinou. Antes de partir, Maria fechou os olhos do defunto, mas recusou amarrar os dedões, como era costume. Quero que ele vire visagem e assombre o coronel pelo resto da vida, disse ela, enquanto saíam sob o céu ainda pontilhado de estrelas. A caminhada foi longa, sob a luz de uma madrugada branca, aquele fenômeno raro do sertão onde o ar seco parece sugar a escuridão. Ambrosina, já sem forças, parou numa pedra à beira do caminho, o peito subindo e descendo com dificuldade. Não aguento mais, minha neta, confessou. Maria segurou as mãos enrugadas da avó, num silêncio que dizia mais que palavras. Tu vai ter que seguir sozinha, disse Ambrosina. Pontuou. Essa velha chegou no fim da trilha. Maria tentou protestar, mas a avó, com um sorriso sem dentes, insistiu. Vá pro raso da Catarina. Procure Delmira Queima-Fogo. Diga que é neta de Ambrosina, a parteira da corda. Quando o sol nasceu, Ambrosina deu seu último suspiro, e Maria, com as próprias mãos, cavou uma cova rasa, cobrindo o corpo com pedras. Vai em paz, minha velha, murmurou, amarrando um nó numa fita de couro que tirou do pescoço da avó. Pum! Sozinha, Maria caminhou 7 dias e 7 noites pelo sertão de pedra e espinho, comendo bu verde macambira e xique-xique assado na brasa. Dormia em tocas, sempre com um olho aberto, a corda na cintura como uma extensão de seu corpo. No raso da Catarina, terra que nem o diabo visita, o destino armou uma emboscada. Maria sentiu o cheiro de suor, pólvora e couro, antes de ouvir a voz rouca. É menina bonita, perdida no fim do mundo. 6 cangaceiros surgiram de trás dos mandacarus, liderados por Zé Lampião da Sombra. Um homem alto com uma cicatriz cortando o rosto. Tô precisando de uma cozinheira que não bote veneno na comida, disse ele, rindo. Mas Maria, sem medo, respondeu: Não cozinho para homem nenhum. E se algum de vocês der um passo, vai conhecer o abraço da minha amiga aqui. Com um movimento rápido, sacou a corda.
Os cangaceiros pararam de rir quando Maria lançou o laço no ar, capturando um gavião carcará que voava abaixo. A ave caiu com o pescoço quebrado, e um silêncio pesado tomou conta do grupo. Zé Lampião gargalhou. Essa aí não é cozinheira, é cangaceira. Quando Maria disse que procurava Delmira Queima-Fogo e revelou ser neta de Ambrosina, o respeito foi imediato. Ambrosina costurou minha cara depois que um soldado tentou me abrir ao meio, disse Zé tirando o chapéu. E assim, Maria entrou para o bando, não como cozinheira, mas como uma cangaceira de corda e sangue, no coração do raso da Catarina. No bando, Maria se adaptou como se tivesse nascido para o cangaço. Ponto. Aprendeu a atirar, a rastrear, a sobreviver com menos que o pouco. Ponto. Mas sua arma verdadeira era a corda. Com ela, caçava, se defendia e, quando necessário, matava. Zé Lampião logo viu o valor daquela moça que chegou com nada além de um bornal e um olhar duro. Em pouco tempo, ela virou seu braço direito, para a inveja de muitos no bando. Um desses era Quincas Boca Torta, um cangaceiro de olhar enviesado e língua afiada, que não aceitava ordens de uma mulher. Pum. Desde quando mulher manda em homem nesse sertão? Resmungava ele, com um despeito que logo virou obsessão. Quincas começou a seguir Maria, a observá-la quando ela se banhava escondida no riacho, como um cachorro farejando caça. O desejo cresceu nele como erva daninha, até que numa noite de lua cheia, após um assalto bem-sucedido, ele bebeu mais cachaça que o juízo permitia e decidiu tomar o que queria. Encontrou Maria sozinha, trançando uma corda nova, sentada numa pedra afastada. "Tô de olho em você, mulher", disse, cambaleando. "Tá na hora de você aprender quem manda de verdade." Maria nem levantou os olhos. "Vá dormir, Quincas. A cachaça tá falando mais alto que a razão." Furioso com o desprezo, Quincas avançou, agarrando-a pelos braços com força, mas Maria, com a agilidade de uma cobra, se desvencilhou. Antes que ele pudesse reagir, a corda já estava em seu pescoço, apertando devagar, mas com firmeza. "Sabe, Quincas", sussurrou ela, com o rosto tão perto que ele sentia seu hálito. "Eu até pensei que pudesse sentir algo por você." Os olhos dele, já vermelhos pela falta de ar, se arregalaram. "É uma pena que o que eu sinto seja apenas desprezo." E então, no momento em que a vida deixava o corpo de Quincas, Maria fez algo que ninguém esperava. Beijou-o nos lábios, um beijo longo e profundo, enquanto o laço se apertava pela última vez. Na manhã seguinte, quando encontraram o corpo pendurado num galho de juazeiro, notaram um sorriso no rosto do defunto, como se tivesse morrido em êxtase. E assim nasceu o ritual de Maria da Corda. Cada homem que tentou possuí-la à força recebeu o mesmo destino: o abraço mortal da corda e um beijo que, diziam, roubava não só o último suspiro, mas também a alma. No bando passaram a chamá-la de Noiva da Morte, e até os mais valentes aprendiam a respeitá-la como quem respeita uma santa ou teme uma assombração. 2 anos se passaram, e Maria já não era a menina que matou Severino Quebra-Osso. Agora, com 16 anos, era uma mulher temida em todo o sertão. Seu nome era sussurrado com medo nas feiras, nas igrejas, nos alpendres das fazendas. E foi numa manhã de domingo que o bando de Zé Lampião cercou a fazenda do coronel Teotônio Dantas, irmão de Horácio, aquele que anos atrás mandou buscar Maria à força. "Acorda, coronel safado!" gritou Zé, atirando para o alto. O cangaço veio cobrar a dívida que seu irmão deixou. Em minutos, o bando dominou a fazenda, amarrando os capangas e reunindo a família na sala principal. Maria encontrou o coronel escondido debaixo da cama, tremendo como vara verde. Arrastou-o pelos cabelos grisalhos até a sala, jogando-o no chão. "Olha só o que achei, Zé. Um homem de respeito que gosta de se esconder."
O coronel, suando frio, implorou: Leve o que quiser, moça, mas deixe minha família em paz. Maria se ajoelhou na frente dele, tão perto que ele sentia o cheiro de poeira e suor. O senhor se lembra de uma menina chamada Maria, neta da parteira Ambrosina? Perguntou. Com a voz mansa, o rosto do coronel empalideceu. Foi você, murmurou, reconhecendo-a. Você que matou o Severino. Maria sorriu, um sorriso frio, e começou a preparar um laço diferente. A primeira volta é pelo desejo, disse enquanto suas mãos ágeis formavam um nó. Desejo de vingança, de justiça, de libertação. O coronel tentou rastejar, mas foi segurado por cangaceiros. A segunda volta é pela dor, continuou ela. A dor que o senhor e seu irmão causaram à minha família, e a tantas outras. E, com um movimento preciso, concluiu. A terceira é pelo fim, o fim de tudo que o senhor representa. O laço de 3 voltas foi colocado no pescoço do coronel com uma delicadeza quase carinhosa. Maria olhou nos olhos dele, sussurrou: Isso é pela minha avó, e puxou a corda. Assim nasceu o lendário nó de 3 voltas, a marca registrada de Maria da corda. Cada volta carregava um sentimento: desejo, dor e fim. Um nó que nunca falhava, do qual ninguém escapava. E em cada vítima Maria deixava sua assinatura. Um beijo que selava o destino, como se a morte fosse uma amante que ela conhecia bem demais. Mas mesmo uma mulher como Maria, que parecia feita de pedra e espinho, tinha um coração que batia. E foi num ataque à casa de um juiz cruel, que mandava sertanejos pobres para a cadeia por crimes que não cometeram, que a vida dela mudou de um jeito que nem o sertão podia prever. O bando de Zé Lampião da Sombra cercou a casa numa noite sem lua, saqueando tudo com a precisão de quem conhece o ofício. Enquanto os cangaceiros reviravam a casa, Maria encontrou, trancada num quarto nos fundos, uma moça de cabelos cor-de-mel e olhos verdes como as águas raras do sertão. Era Celeste, filha do juiz, recém-chegada da capital para um casamento arranjado com um coronel Juvenal, um homem velho e cruel que já tinha enterrado 3 esposas. Por favor, não me machuque, pediu Celeste, encolhida num canto, com o vestido de renda colado ao corpo pelo suor do medo. Maria, que já tinha tirado tantas vidas sem pestanejar, sentiu algo estranho no peito. Não era desejo como o que sentia pelos homens que enforcava. Era algo mais profundo, como se tivesse encontrado um pedaço de céu no meio do inferno. Não vou lhe fazer mal, moça, disse, abaixando o rifle. Só quero saber se está aqui por vontade própria. Celeste, com lágrimas nos olhos, confessou: Estou presa. Meu pai me trouxe para casar com um homem que tem idade para ser meu avô. Maria, que conhecia bem a crueldade de homens como Juvenal, sentiu o sangue ferver. Quer vir comigo? Perguntou, estendendo a mão calejada. Celeste hesitou, mas entrelaçou seus dedos nos de Maria. Para onde você for? Foi um escândalo no sertão. A filha do juiz fugindo com a cangaceira mais temida da região. O pai ofereceu recompensa. O coronel jurou vingança, mas ninguém encontrou as duas. Por meses, Maria e Celeste viveram escondidas numa grota funda, longe até do bando. Ali, entre pedras e cactos, nasceu um amor que desafiava tudo. O sertão, os coronéis, até o próprio destino. Celeste ensinou Maria a ler poesias num livro que trouxe na fuga. Maria ensinou Celeste a sobreviver na caatinga, a reconhecer as plantas, a sentir a chuva antes das nuvens. Se eu morrer amanhã, morreria feliz, disse Celeste numa noite, deitada ao lado de Maria sob o céu estrelado. Maria, que nunca conheceu a felicidade verdadeira, apertou a mão dela,
ninguém vai morrer. Protejo o que é meu. Mas o sertão não deixa a felicidade durar. Numa manhã, enquanto Maria caçava, jagunços do coronel Juvenal encontraram o esconderijo. Levaram Celeste à força, deixando um pedaço de seu vestido preso num espinho de mandacaru. Quando Maria voltou e viu o sangue no chão, soube que o inferno tinha começado. Seguiu o rastro até a fazenda do coronel, onde encontrou Celeste amarrada num tronco, o corpo marcado por chicotadas, mas os olhos ainda brilhando de desafio. Sabia que você viria, sussurrou Celeste. O coronel, rodeado por jagunços, riu. Olha quem veio buscar a noivinha. Maria da Corda, que agora gosta de roubar mulheres alheias. Maria não respondeu. Seu olhar estava fixo em Celeste. Solte ela, disse, com a voz baixa como o ronco de uma onça. O coronel riu mais alto, mas antes que seus homens reagissem, a corda de Maria zuniu no ar, acertando o pescoço dele com precisão. Desta vez, porém, ela não teve tempo de dar o beijo final. Ponto. Uma saraivada de tiros cortou o ar, e Maria sentiu as balas a atingirem. Mesmo ferida, puxou a corda com toda a força, enquanto Celeste gritava seu nome. Quando acordou, estava nos braços de Delmira Queima-Fogo, que aplicava ervas em suas feridas. Celeste, murmurou Maria, tentando se levantar. Delmira, com olhos cheios de tristeza, disse: Ela escolheu morrer por você, minha filha. Se jogou na frente das balas quando viu que você ia cair. Foi a única vez que Maria da Corda chorou. Lágrimas que pareciam carregar toda a dor do sertão. Ponto. Dizem que ela enterrou Celeste debaixo de uma árvore rara que florescia na seca, colocando em seu pescoço o mais delicado nó de 3 voltas, seguido do único beijo que jamais quis dar. A morte de Celeste mudou Maria. Se antes ela matava por necessidade, agora a morte parecia seu único consolo. Sua fama cresceu, virando lenda contada em sussurros nas feiras e igrejas. Ponto. E foi por esse tempo que Nestor Folhas ao Vento, um caixeiro viajante, chegou à vila do Pé da Serra com algo que arrepiou todos. Cartas dos enforcados de Maria da Corda. Achei amarradas numa árvore perto de uma grota, disse ele na bodega, mostrando papéis amarelados, alguns manchados de sangue. Ponto. Eram confissões de vítimas que, antes de morrer, escreviam sobre o amor e a rendição que sentiam por Maria. Um tenente, uma filha de coronel até um padre. Todos aceitavam a morte, como se o beijo de Maria fosse um feitiço. O cerco das volantes estava apertando. Ponto. Zé Lampião da Sombra, vendo que o cangaço não tinha mais lugar seguro, decidiu: precisamos nos separar, cada um por si, até a poeira baixar. Maria, que já preferia a solidão desde a morte de Celeste, concordou. Ponto. Vou para a Serra do Talhado, disse, ajeitando a corda na cintura. Lá tem cavernas que nem o diabo conhece. Despediu-se de Zé com um abraço forte, como irmãos de sangue. Se cuide, cabra fêmea, disse ele. Ainda quero ouvir histórias suas quando isso acabar. Maria caminhou 3 dias e 3 noites, evitando estradas e povoados, vivendo do que a caatinga oferecia. Mas o destino, esse velho traiçoeiro, armou uma emboscada. Enquanto descansava à sombra de um juazeiro, ouviu o clique de uma arma sendo engatilhada. Ponto. Não se mexa, Maria da Corda, disse uma voz masculina. Era o sargento Lucas Flor, um jovem da volante que a perseguia há 2 anos. Ponto. Maria o reconheceu. Meses antes, em Bom Jesus da Lapa, ele teve a chance de matá-la, mas hesitou. Por que não atirou daquela vez? Perguntou ela, sem medo. Lucas, baixando a arma, confessou. Vi seus olhos e não consegui. Havia algo nos olhos dele, um brilho que Maria conhecia bem. O desejo misturado com a rendição.
Você veio para me prender ou para morrer? Perguntou ela. Lucas, com a voz tremendo, respondeu: Vim para te ver uma última vez. Maria se aproximou, tocando o rosto do soldado. Ponto. Um beijo de Maria da Corda é um beijo de morte, soldado. Tem certeza? Ele fechou os olhos. Tenho. O beijo foi profundo, intenso. Mas, pela primeira vez, Maria não usou a corda. Vá embora, soldado, ordenou. E não volte a me procurar. Confuso, Lucas perguntou: Por que não me mata? Maria olhou para o horizonte, onde o sol se punha vermelho como sangue. Ponto. Porque já tive o suficiente de morte. E porque alguém precisa contar minha história. No dia seguinte, Lucas foi encontrado enforcado numa cerca de arame, com um nó de 3 voltas e uma carta. Escolhi morrer pelo beijo dela. Foi minha decisão, não dela. Maria, porém, já estava longe, carregando o peso de mais uma alma que escolheu a morte por ela. Anos depois, numa noite de tempestade, Maria bateu à porta de uma casa paroquial no povoado de Cruz das Almas. Ponto. Quem abriu foi Padre Damião. Um homem alto, de feições fortes e olhar distante, que carregava a culpa de um massacre no passado, quando era soldado da Volante. Padre sem fé, disse Maria, com um meio sorriso. Damião, sabendo que sua morte estava ali, perguntou: Vim te matar, mas antes quero saber, encontrou perdão debaixo dessa batina? Ele confessou que não, e pela primeira vez, Maria viu em alguém a mesma dor que carregava. Após uma longa conversa, onde Damião despejou sua culpa e Maria compartilhou sua busca por paz, ela fez algo inesperado. Venha comigo, pediu. Deixe essa batina. Vamos para um lugar onde possamos ser apenas Damião e Maria. Na manhã seguinte, a casa paroquial estava vazia. A batina de Damião, dobrada na cama, e um bilhete na igreja. Fui buscar a paz que preguei, mas nunca encontrei. Antes de partirem, Maria visitou o túmulo de Celeste, prometendo tentar ser feliz, como ela sempre quis. E assim, Maria da Corda e o Padre sem fé sumiram no horizonte, levando seus pecados e uma promessa de redenção. 5 anos se passaram, e o sertão mudou. Caminhões cortavam as estradas, postes de luz chegavam aos vilarejos e o cangaço virava memória. A lenda de Maria crescia, com boatos de que ela tinha sido morta, fugido para o mar ou virado assombração. Mas em Santa Clara das Flores, uma história diferente surgiu. Zefinha a coveira viu uma mulher de véu vermelho em um cemitério, acendendo velas e deixando flores nos túmulos de mortos violentos. A figura aparecia em outros cemitérios, sempre à noite, sempre misteriosa. Não é assombração. É ela mesma em carne e osso, disse o curandeiro Chico Beiçudo. Maria da Corda voltou. Numa emboscada no cemitério de Bom Jesus das Chagas, a Volante tentou capturá-la. Tiros ecoaram, mas a figura de vermelho sumiu como fumaça. O tenente Jeremias, líder da emboscada, foi encontrado enforcado na cruz central, com um véu vermelho amarrado no pescoço. A lenda de Maria ganhou nova força, como se ela ainda cavalgasse pelo sertão, punindo os cruéis. Anos depois, Mariana, uma jovem professora, chegou a Flores do Sertão e encontrou a Ninha, uma aluna desaparecida, numa casa simples ao lado de um açude seco. Lá estavam Maria e Damião, agora idosos, cuidando da menina que fugiu de um pai violento. É a senhora, não é? Maria da Corda, perguntou Mariana. A velha sorriu. Faz tempo que ninguém me chama assim. Tudo vira lenda um dia. Quando Mariana levou a Ninha de volta, encontrou um bilhete em sua bolsa. Quem ama aperta, quem aperta leva, mas quem protege conhece o verdadeiro amor. Dias depois,
O pai de Aninha foi encontrado morto, com um nó na corda e uma mensagem. Quem maltrata a criança merece o nó apertado. Maria e Damião sumiram novamente, levando a corda e deixando apenas histórias. Dizem que até hoje, quando alguém maltrata uma mulher ou criança no sertão, uma corda aparece na porta. Um aviso de que a justiça de Maria da Corda ainda vive. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E a lenda de Maria, meu povo, é dessas que o vento nunca deixa apagar. Então, o que acharam da história de Maria da Corda? Deixem aí nos comentários o que sentiram. Se já ouviram alguma versão dessa lenda, ou se conhecem outras histórias do sertão que merecem ser contadas. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Contos do Sertão para não perder nenhuma dessas histórias que fazem o coração do sertão bater mais forte. Até a próxima, meu povo!